Olá, amigos, eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos fazer diferente. Em vez de nós trazermos a página do irmão José, vocês que têm nos acompanhado, vocês têm visto os vários temas que a gente vai trazendo com o conforto, com a orientação do irmão José na psicografia do Carlos Bacelli, mas nós vamos fazer diferente. Eu queria contar para vocês um fato, porque há alguns dias a gente passou por um episódio e eu vou narrar para vocês e vocês vão caminhando comigo no raciocínio. No dia 8 de janeiro deste ano, nós estamos no início ainda de 2024, no dia 8 de janeiro, meu pai biológico, meu pai passou mal de manhã em casa, foi numa segunda-feira. A minha irmã me ligou dizendo que estava indo com ele para o hospital. O que aconteceu? Ele não deu conta, meu pai está com 89 anos, ele não deu conta de se levantar. E aí ele foi fazendo esforços para fazer as atividades do dia, para ir no banheiro, para fazer um café. E como ele não estava dando conta, ele foi perdendo o jogo das pernas, e teve a sensação de vômito. Na hora que ele insistiu, ele fez vômito, inclusive ele tentou segurar, como quem diz, eu preciso de chegar primeiro ao banheiro. Aí a minha irmã me ligou, falou que estava indo com ele para o hospital, eu já estava indo para o consultório. No meio do expediente, aí ela me fala que ela já deu entrada, chamou o SAMU, e o SAMU levou para o hospital, e depois ela me liga e me fala que estava lá, e eu fui do consultório para encontrar com ela no hospital. Ali foram feitos os primeiros procedimentos do pronto atendimento e foram feitos exames. Voltei para o consultório, quando chega à noite, no iniciozinho da noite, depois das 18 horas, minha irmã me liga e eu estou fazendo referência à segunda-feira, dia 8 de janeiro. Emerson, papai está de alta. Hoje só tem eu e a minha irmã, éramos 13 irmãos, meu irmão mais velho já retornou ao plano espiritual e aí a minha irmã me liga e fala que o papai estava de alta. Já saí do consultório, umas 18h30, entre 18h30 e 19 horas, fui buscar o meu pai, ela estava com ele no hospital. Na hora que ele entra no carro, ele tem outro episódio de vômito. Na hora que ele tem o episódio de vômito, ele tenta segurar novamente, na tentativa de deixar eu abrir a porta para fazer o vômito fora do veículo, e a gente ainda estava no estacionamento do hospital. Voltamos com ele para dentro do hospital. Porque os exames que foram feitos durante o dia não revelaram nada. Não houve nada. Foi feito ressonância, foi feito tomografia, o exame de sangue, o exame de urina, não deram nada nos exames dele. Mas voltamos para o hospital e aí voltamos para o pronto atendimento, para o mesmo lugar que a gente estava. E aí ele ficou lá, passamos a noite ali com ele, minha irmã foi embora para casa, virei a noite com ele. No dia seguinte ela já veio, na terça-feira, passou todo o dia com ele, foram fazendo mais exames. E todos os exames dele não apresentaram nenhum tipo de intercorrência, não teve nenhuma irregularidade. Quando chegou mais no final da tarde da terça-feira, ainda no pronto atendimento, um médico pegando o histórico, e a gente foi falando o que aconteceu, que ele teve 3 episódios de vômito, 2 em casa e 1 na saída do hospital na noite anterior, e que ele tentou segurar. O médico passou por ele, quem sabe, já que os exames dele deram todos estáveis, vão pedir o raio-x. E aí foi fazer o raio-x do pulmão. Quando ele pediu, na terça-feira à noite, e ainda não tinha solicitado vaga nem para o apartamento e nem para o CTI, porque não tinha motivação para a vaga, na hora que fez o raio-x, saiu o resultado e o pulmão dele estava quase todo tomado. E aí ele pegou e colocou, olha, o quadro dele pulmonar está muito severo. Nós vamos entrar com antibiótico, ele já está desenvolvendo um quadro de pneumonia, mas ele não apresentou nada. E eu perguntei por que os médicos não tomaram a atitude antes de ter feito o pedido de internação. Ele falou assim, porque para a gente fazer o pedido de internação tem que ter a motivação. E
Os exames dele não apresentaram nada. Como nada apresentou, agora o raio-x dele está apresentando um pulmão bastante comprometido. Mas nem febre, que seria o sinal mais simples, ele não apresentou. Como não apresentou nada, eu já estou pedindo aqui a vaga na UTI. Isto era terça-feira à noite, e aí na quarta-feira saiu a vaga na UTI. Nós fizemos, a vaga saiu na quarta noite. E aí eu já estava novamente com a minha irmã no hospital, a gente revezou as noites, eu ficava com ele no hospital e de dia ela ficou com ele, foi assim na segunda, na terça, na quarta. À noite eu estava lá, em vez dela ter vindo embora, ela esperou que a gente o internasse na UTI. Mas o quadro, aí ele já estava com a respiração comprometida, ele já estava perdendo o controle do esfíncter, e aí os médicos vieram, os enfermeiros vieram fazer a higienização, os médicos vieram fazer os protocolos e ele foi encaminhado para a UTI. Quando nós demos entrada na UTI, o médico que nos atendeu, ele colocou que é possível que ele seja entubado naquela noite, de quarta para quinta-feira. E aí a gente já entendeu a gravidade com que ele estava sendo acometido, e quando chegou na quinta-feira, que eu fui para a visita, de manhã já com o horário delimitado pela unidade de terapia intensiva, ele já estava entubado e já estava adormecido pelos sedativos que eles tiveram que passar para ele. À tarde, a minha irmã foi para o hospital para visitá-lo. Na sexta-feira, ela esteve lá com a minha sobrinha, que é quase que uma filha dele. Ele chegou, uma das minhas sobrinhas, ele chegou e, ainda comprometido com a intubação, o médico conversou com a minha irmã e colocou o quadro de agravamento, que provavelmente o pulmão dele estaria entrando em falência. E ele teria muitas dificuldades de resistir, de retomar. Se gostaria que fosse feito os procedimentos, segundo o médico, aqueles procedimentos que uma pessoa mais jovem, eles submetem, que é as cirurgias. Aliás, este procedimento seria a traqueostomia, seria a motivação, a ventilação mecânica, se é para fazer um ou outro deste procedimento, ou se não faria nenhum procedimento e aguardaria o corpo dele reagir. Na hora, ela já respondeu. Só para vocês entenderem, nós estamos falando do procedimento de ortotanásia. Ou seja, o médico não usou este termo, mas a ortotanásia, o que é? É aquele movimento de aguardar a resposta do organismo. Vocês vão lembrar que eu disse no início, ele estava com 89 anos. Ele completou 89 anos em novembro do ano passado. Então, naquele momento, ela falou, olha, ele vai ficar dependente? Vai. Ele vai ficar bastante comprometido, a gente entra vai depender da autorização da família, ou a gente entra com os procedimentos normais, ou, se a família preferir, a gente faz o movimento apenas de sedá-lo para que ele não, na extubação, para que ele não sinta dores. E a minha irmã fez essa opção essa que a gente estaria fazendo junto, sem sombra de dúvida, até porque, em função da idade avançada e da autonomia que ele teve durante toda uma vida, era uma alternativa que ele também estaria pedindo para fazer. O que ele menos gostaria é de estar ali numa relação de dependência, e eu fazendo colocação para quem estava já com a idade avançada. Quando ela falou comigo, a gente não tem dificuldade nenhuma no diálogo, no perfil do relacionamento, nos acordos. Sábado eu fui no hospital para visitá-lo, e aí ele já não estava mais entubado, e ele estava com
10 litros de oxigênio. E aí, conversando com a médica, ela reduziu para 8, falou que não precisava dele manter 10 litros de oxigênio. No domingo, quando a gente voltou lá no hospital, e aí o médico conversando comigo, a médica conversando comigo no sábado de manhã, ela colocou que estava liberado o horário da UTI para a família começar a visitá-lo. E eu perguntei para ela se ele estava no momento de desligamento. Ela falou que havia forte indício para que ele fizesse esse movimento dele de passagem, ou seja, o retorno dele ao plano espiritual. Então nós começamos a fazer, outras netas também foram no hospital para vê-lo, o meu tio, o irmão dele, o único irmão vivo, e mais alguns parentes próximos, fizemos esse movimento de ir no sábado, no domingo, eu fui lá com a minha mãe, mas ele estava, embora estubado, ele estava lúcido. E aí no momento que eu estava ali com ele, apenas eu e ele, em algumas das vezes que a gente esteve no hospital, isso aconteceu, eu e o meu pai, aconteceu também da minha irmã estar com ele. Nesse momento eu comecei a conversar com ele. Por que eu comecei a fazer essa conversa sobre a morte? Um dia antes dele ir para a UTI, ele olhou para mim, na terça-feira à noite, e falou assim comigo: Emerson, eu estou morrendo, não estou? E eu apenas olhei para ele. E eu não respondi nada. Enquanto eu não respondi nada, ele fechou os olhos e ele entendeu o meu silêncio. Por que ele entendeu? Nós dois sempre conversamos sobre a morte. Mas conversamos no sentido de brincadeira. Ele fala comigo assim: Emerson, você lembra do meu primo, fulano de tal? Ah, pai, lembro. Olha, para dizer a verdade para vocês, eu não lembro da maioria das pessoas que ele me perguntava. Então ele falava assim: ah, eu lembro. Pois é, morreu, você acredita? Tem 4 dias. Emerson, então eu indo lá nos finais de semana, e o meu contato maior com ele era nos finais de semana, a minha irmã tinha um contato com ele diário, porque ela morava do lado, e mora do lado da casa que a gente foi criado. Então, ele me falava assim: Emerson, lembra daquele amigo minha do banco? Ele era bancário? Pois é, faleceu no mês passado, você acredita que eu nem fiquei sabendo? E eu falava com ele assim: pai, a fila está andando. Ele falou: pois é, estou pensando nisso. Pai, uma hora a sua vez vai chegar, mas não é que é verdade? Estou pensando nisso. Ele falou: pai, por enquanto vai ficando quieto aqui conosco. Ele falou: não, vamos ver o que Deus reserva. E aí ele dava notícia de outros que eu morremos. Lembra aquele vizinho que você foi criado com o filho dele? Que lembro, pai? Pois é. Você acredita que ele... Então, ele ia dando as notícias. Eu falei: pai, uma hora Deus vai falar lá um número, 53. É o seu número, pai. Ele falou: pelo amor de Deus, é a minha vez. É a sua vez. Ele falou: pois é, que hora que ele vai falar essa senha? Eu falei: então, pai, enquanto a senha não chega, a gente vai convivendo aqui. E a gente foi conversando sobre a morte. Quando chegou na terça-feira, véspera dele ir para a UTI, ele olhou para mim e falou assim: Emerson, eu estou morrendo, não estou? E eu não falei nada. Ele entendeu. Como ele entendeu, eu também entendia que a gente tinha pouco para fazer. Na quarta-feira ele foi para a UTI, em meio à ansiedade e ao choro meu e da minha esposa, da minha irmã. Minha esposa não estava ali comigo. Eu e a minha irmã, e a gente acompanhando aquele movimento, e a gente estava vendo que era um movimento de despedida. Mesmo ele sendo estubado, e ali eu conversando com ele, eu coloquei para ele: pai, o senhor está de retorno ao plano espiritual. O senhor está entendendo isso? E ele confirmava com a cabeça. Pai, agora chegou a hora de Deus chamar a sua senha. Ao que tudo indica, como a médica veio colocar para a gente, o seu pulmão está entrando em falência e o senhor está de saída. Para Deus, não importa a causa. Quando Ele chama, por qualquer motivo, por qualquer causa, a gente vai. Mas aqui, pai, eu estou te agradecendo.
agradecendo tudo que o Senhor fez por nós, agradecendo a saúde que o Senhor nos deu, a vida que o Senhor nos permitiu, os comprometimentos que o Senhor nos ensinou a ter, as responsabilidades, a disciplina. Mas, acima de tudo, Pai, agradecer pela família, aquilo que o Senhor fez, o que o Senhor se permitiu. Enfim, mas eu não podia deixar, Pai, de te dizer que se hoje nós estamos envolvidos com o Lafran que o Senhor conhece, que a gente está ali dando a nossa vida, envolvido com uma série de tarefas, de trabalhos, de exposições, de atendimentos, a gente te deve. O Senhor vai levar para o plano espiritual essa reflexão. A gente te deve. Sabe por quê, Pai? E eu colocava para ele isso e ele confirmava com a cabecinha. A gente tem que te agradecer porque se não fosse a sua retaguarda segura, se não fosse a sua retaguarda estável, nós não teríamos conseguido. Se a minha mãe teve a ousadia de construir essa instituição, de incluir todos nós dentro do movimento espírita, abraçar todos nós dentro desse movimento, se ela teve essa ousadia, isso tudo a gente te deve. Porque se não fosse a sua retaguarda, se não fosse o seu alicerce, se não fosse a sua presença do lado da gente, a escora que o Senhor forneceu, a gente não teria conseguido. A minha mãe não teria conseguido. E nós, como coadjuvantes nesse processo, eu, a minha irmã e todo o movimento espírita que está envolvido conosco no dia a dia, nós não teríamos conseguido. Então, o Senhor está de retorno, mas vá em paz com tudo que o Senhor nos ofereceu aqui. Nós estamos tranquilos em relação a tudo que o Senhor ensinou para a gente. E aí ele confirmava com a cabecinha, e eu lembrava das várias vezes que a gente fez a palestra sobre a morte. E a gente falar a respeito da morte dá para a gente uma segurança. A gente conhecer a doutrina espírita dá para a gente uma estabilidade. Dá para a gente um equilíbrio quando a gente começa a entender que o movimento de Deus, para cima de todos os conhecimentos, por cima de todas as orientações, de tudo que a gente lê, de tudo que a gente escuta, o movimento de Deus é de acolhimento. E Ele permitiu que o meu pai, internado no dia 15, naquele movimento de entra e sai do pronto atendimento, no dia 16, quando a gente ainda estava no pronto atendimento, no dia 17, quando ele é transferido para a UTI, aliás, me desculpem, no dia 8, quando a gente chega no hospital, no dia 9, que a gente ainda está no pronto atendimento, no dia 10, que a gente entra para a UTI, ficamos ali mais uma semana, entra e sai nas visitas, e ele, lúcido, vai diminuindo a carga de oxigênio, diminui de 8 para 6 litros, depois para 5 litros, e ele vai recebendo o conforto da medicação, porque na ortotanásia é o encaminhamento do paciente para a morte naturalmente, até onde o corpo dele resiste. E aí, conversando com a médica, ela veio me dizer a mesma opinião que o médico disse para minha irmã. Quando um paciente chega já na idade avançada, a gente prefere inclusive essa atitude da família, que é uma atitude de acompanhamento, de monitoramento, mas sem o desgaste do paciente, aonde é a morte branda, porque o próprio organismo vai caminhando para este desligamento natural. Ele já não resiste mais. Então, quando são jovens, 23 anos, 28, 45, a gente vai fazendo os movimentos de mantê-lo no corpo. Mas a partir do momento que a idade avança, é uma resposta à divindade.
àquilo que a divindade ofereceu para nós. É uma resposta em gratidão à vida, sem revolta, sem transtorno, sem mal-estar, sem conflitos e sem confrontos. E ali eu vi o meu pai se desligando. E aí no dia 16, à noite, ele retorna definitivamente para o plano espiritual. Dia 16 de janeiro, por volta das 21 horas, ele se desliga efetivamente. No dia 17 a gente vai para o velório. E é interessante quando a gente está com esse movimento de desligamento alicerçado, quando a gente está com essas orientações em cima das leituras. E eu fiquei pensando na fala de Aparício Torelli, quando eu já disse para vocês em outros vídeos, quando ele disse para nós que o que se leva desta vida é a vida que se leva. Aparício Torelli, que foi o barão de Itararé, que nasceu em 1895 e desencarna em 1971, no Rio de Janeiro. Ele nasceu no Rio Grande do Sul, na cidade do Rio Grande. E ele falava, quando eu conversava com meu pai, eu lembrava dessa fala: o que se leva desta vida é a vida que se leva. E ele ali, confirmando com a cabecinha a tranquilidade da consciência harmonizada por aquilo que ele tinha feito nesse período reencarnatório conosco aqui na Terra. E aí, no momento que eu vi no velório e vendo ali o movimento espírita, outras pessoas vêm compartilhar conosco mais este movimento de despedida, eu lembrei da fala de Jesus, que é: o que fazeis de especial. O que fazeis de especial, que não é necessariamente o cuidado com a família, mas é o além do cuidado. Não é a gente assumir os compromissos de marido, de esposa, de filhos. Não é assumir os compromissos de funcionário de uma repartição pública ou privada, porque esse está dentro do compromisso natural daquele que aceita o vínculo. Está dentro do compromisso familiar daquele que aceita o relacionamento, o casamento, os filhos. Mas o que a gente faz além? E aí eu lembrei dessa passagem, que se nós chegamos aonde a gente chegou, com o aprofundamento da doutrina, é aquilo que o meu pai fez de especial. Porque essa retaguarda segura, essa retaguarda estável, fez com que a gente chegasse, com que nós chegássemos, aí eu coloco eu, minha mãe, minha irmã, o meu irmão, nós, no núcleo familiar, chegássemos com algum conhecimento que nos deu a condição de entender de forma mais tranquila este momento do desenlace. Enfim, eu queria passar para vocês, porque as pessoas vão encontrando com a gente e vão perguntando, e aí eu prefiro resumir num vídeo a forma com que a gente conseguiu lidar. Eu ainda não sei se é a melhor forma, porque a gente ainda lida com a dor. Mas não é a dor da perda, porque a doutrina espírita ela é muito clara nesses estudos que a gente vai se prontificando, nessas leituras que vão sendo apresentadas para nós. Não é a dor da perda, mas como que a separação, cada um precisa lidar com ela de uma forma. E aí, quando a gente vivencia essa separação, a gente começa a entender como que este conhecimento faz diferença na nossa vida. Como que essa estrutura acrescenta nas nossas relações como um todo e, acima de tudo, o respeito que a gente tem à espiritualidade por tudo que eles vêm fazendo por nós no dia a dia. É isso aí. Eu queria trazer para vocês para que sirva também de um momento de reflexão. Joana de Ângeles, ela coloca para nós, para a gente refletir como que a gente reagiria diante da morte das pessoas que nos são caras. Não para que a gente alimente situações de desespero ou de dor, não para isso,
mas para que nós, que somos espíritas, entendamos que o nosso conhecimento já alicerça inúmeras situações que a gente não precisa mais de se envolver. E a gente tenha condições de abraçar e levar o conforto para aqueles que se desesperarão por não ter a bagagem que a gente tem. E ainda assim, eu lembro da fala de Santo Agostinho. Meu Pai, como todos nós, sai da vida da criatura e adentra a vida efetiva com o Criador. É isso aí que a gente gostaria de trazer. Um abraço a todos e até breve. Fiquem com Deus. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir, e mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, oh, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim que eu sei que posso prosseguir, e mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Amor não cessa, eterno, não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és para mim. Tua graça é meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és para mim. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim que eu sei que posso prosseguir, e mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração,
pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e